Fala, você tudo do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje aqui no nosso roteiro Teen, a gente vai ter algumas curiosidades a mais, então veja só. Sabe, quando o oficial estava conversando com Jesus, quando ele estava voltando para casa, ele percebeu que Jesus, ele era o Messias e aceitou Jesus como Messias. Ou seja, isso quer dizer que aquele oficial então tinha se tornado um cristão, porque havia aceitado Jesus como Messias, como alguém que viria salvá-los. Isso é bem interessante. Às vezes a gente vê a história e não vê a história de cara. Mas veja só, outra coisa interessante. O caminho que ele fez era a região de Caná, que é localizada lá em Cafarnaum. A viagem que ele fez, ele de volta para saber se o filho dele tinha curado ou não, era de aproximadamente 25 quilômetros, ou seja, em 4 horas aproximadamente, ele poderia cumprir aquilo ali e chegar o mais rápido possível para ver o filho. Só que não, ele esperou um tempo e só depois fui lá falar com os servos. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que o milagre havia sido realizado. Outra coisa interessante se os servos dissessem assim, que o milagre foi um pouco antes, que o filho ficou curado um pouco antes das palavras de Jesus, ele poderia ficar em dúvida, tipo, peraí, como é que o meu filho ficou bem antes de Jesus ter falado qualquer coisa? Ou se fosse muito depois, poderia ficar tipo assim, não, pera, por que que só depois que ele foi curado? Por que não foi logo na hora? Então, como os Zé falaram que foi exatamente no horário certo que Jesus falou as palavras que o filho ficou bom, ficou bem, de saúde, que aí ele foi lá e acreditou, de fato mesmo. Eu tinha falado que o milagre aconteceu às 9 da manhã. Gente, eu não sei da onde eu tirei essa, mas era aproximadamente 1 da tarde. Desculpa aí. E aí, os servos falaram isso. E aquele pai, o oficial, passou a acreditar. E veja só, a última curiosidade que temos aqui na lição é quando Jesus ele falou com o oficial, muitas pessoas ao redor ficavam assim, admiradas, olhando. E eu fiz até uma analogia, tá lá no meu perfil do Instagram, que às vezes a gente vê a história do oficial, que ele foi lá e falou, ó, você pode vir na minha casa, é, pode vai curar meu filho. Aí ele falou, não, seu filho já está curado, vai em paz. Aí eu lembrei do centurião de Cafarnaum, aquele do servo, que aí eu acho, no meu ponto de vista, que ele deve ter ouvido essa história, aí falar, não, peraí, senhor, você não precisa vir à minha casa, você precisa de uma palavra. Ou seja, foi mais ou menos isso. Eu faço essa analogia aqui, ficou bem interessante. E, pessoal, esse foi o roteiro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui o seu like, se inscreva e eu vejo vocês amanhã. Tchau!